Bom, pessoal, a paz do Senhor, professor Sid Clay, para terminarmos de vez esse livro de Efésios, tá? Capítulo 6, versículo do 1 ao 24, tá? São só uns 10 slides, tá? Não serei prolixo, serei o mais sucinto e claro possível para poder ajudar vocês com esse capítulo final de Efésios, tá? Vamos seguir. Estamos aqui agora, filhos e pais, capítulo 6, versículo de 1 a 4, escravos e senhores, 6, de 5 a 9, o combate do novo povo, 6, de 10 a 20, e a conclusão da carta, que é o capítulo 6, versículo 21 ao 24. Tá, gente? Aqui está. Vamos começar. Primeiro do versículo 1 ao versículo 9. A relação entre pais e filhos, que nas gerações passadas era tão intimamente mantida, tem perdido em nossos dias muito de sua solidariedade e influência. Tá? O pai, antigamente, educava o filho para herdar a sua profissão. Se ele fosse ferreiro, o filho seria ferreiro. Se ele fosse um armeiro, o filho seria um armeiro. Se ele fosse um agricultor, o filho dele seria um agricultor. Se ele fosse um pastor de ovelhas, o filho, consequentemente, seria um pastor de ovelhas. Era passado de pai para filho esse tipo de educação. Tá? Assim sendo, essas palavras são de máxima importância hoje em dia. O verbo ripacuo, que se usa aqui para obedecer ordens, tem o sentido de obediência literal à autoridade, tá? O que não figura na frase em Efésios 5:22. Sejam submissas, onde o verbo hipotasso, ou hipotasso, né? Se for áspero, significa arrumar em ordem, tá? Aos filhos é ordenado que obedeçam aos pais, tá? Não é pedido, é uma ordem que eles obedeçam a seus pais. Já em relação às mulheres, Paulo, ele não dá uma ordem não, porque a cobrança maior é em cima do homem, não em cima da mulher. Por isso que ele diz: vós maridos, deem suas vidas por suas mulheres, assim como Cristo deu sua vida à igreja, tá? Muito cuidado com isso aí, viu? Essas duas palavras aqui no grego trazem muita diferença, muita. O pai exerce ordem sobre os filhos, tá? E na mulher, a mulher é submissa ao marido, tá? Cuidado que tem essa diferença aí, nesse capítulo 6, viu? No Senhor é uma expressão que o escritor não amplia nem explica, mas é evidente que as ordens divinas não podem ser cumpridas sem a graça e o poder provenientes do Espírito do Senhor, ou seja, do Espírito Santo, gente, que habita em nós. A própria lei da natureza outorga autoridade ao Pai e exige obediência da prole. E a lei de Deus especificamente engloba a injunção no 5º mandamento, reforçando com a promessa de vida longa e prosperidade para aquele que for obediente. Olha aí. O que é que diz o texto? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Eu já vi gente pregando, sem ser pelo grego koiné, dizendo que não é só os dias dos filhos que são prolongados, não. Quanto mais ele obedece ao pai e à mãe, mais o pai e a mãe vivem junto com ele, tá? Não estou falando de mesmo teto, não. Eu estou falando de vida. A vida deles são prolongadas, tá? É prolongada, viu? A obediência perfeita, especialmente nas crianças, depende em grande parte do exercício correto de autoridade pelos pais, viu? Se seu filho é desobediente a você, é porque você não está cumprindo seu papel corretamente, viu?
Uma disciplina áspera e inconstante pode facilmente desanimar a criança, tá? Porque a Bíblia manda os filhos obedecerem às ordens dos pais. Mas a Bíblia também diz: vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Viu? Está nesse mesmo capítulo aqui. Se o pai conhece que seu guia e exemplo real é o Senhor, então sua doutrina e admoestação, como está lá na Almeida Revista Atualizada, disciplina e admoestação serão adequadas e justas. Os métodos modernos de orientação infantil no lar, na igreja, na escola e no Tribunal de Justiça Juvenil podem dever muito à psicologia, mas é fácil não salientar adequadamente o poder e a influência do Espírito do Senhor. Gente, nós temos uma psicóloga na família que é mais amiga do que psicóloga. Ela disse o seguinte, que a pessoa que está depressiva, com síndrome do pânico, as doenças mentais, psicossomáticas, que também englobam o corpo, ela disse que antigamente ninguém falava em Deus. O Deus era o psicólogo. Era ele que conhecia realmente o homem. Hoje em dia ela diz que vai para congressos, workshops, seminários, apresentações. E quando chega lá, a primeira coisa que o PhD em psicologia fala é que se a pessoa tem numa religião 50% do problema que o psicólogo vai ter que resolver já está resolvido. Olha para aí. E nós não ouvíamos isso há anos atrás, tá, gente? Hoje nós ouvimos isso, sim. Viu? Vamos seguir adiante. Os métodos modernos de orientação infantil no lar, na igreja, na escola e no Tribunal de Justiça Juvenil podem dever muito à psicologia, mas é fácil não salientar adequadamente o poder e a influência do Espírito do Senhor. Tá entendendo? Repetir para reforçar. Tá? O Espírito Santo é peça fundamental na vida de seus filhos. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir, por ordem, como é que a gente diz aqui no Nordeste? No puleiro. Tá entendendo? Vamos adiante. Usa-se a mesma palavra para obediência aqui no versículo 5, como no versículo 1, implicando obediência literal a uma palavra de ordem. Os servos eram, na realidade, escravos. Duloi. Duloi significa servos. Tá? Mas aqui no contexto do capítulo 6 está falando de escravos. Não é o servo da orelha furada não, viu? Aqui está falando de escravos, tá? Mas como eu tenho uma professora de grego que vai pegar no meu pé se eu não falar o que ela fala, aí vai. Duloi é o servo da orelha furada no plural, viu? Cuidado com isso aí que tem esse detalhezinho, viu? Doulos, com o sigma aqui no final que é o nosso S, é o servo da orelha furada. Douloi é o plural de doulos, que significa servos. Como está no plural, nem todos eram servos da orelha furada, ou seja, serviam ao seu senhor por amor, mesmo após a liberdade. Aqui também se refere a escravos, não só os servos. Tá? Tem esse pequeno detalhezinho aí que passa muitas vezes desapercebido. Mas somente segundo a carne, em espírito e consciência eram livres. Tá? Mais do que nunca em nossos dias é de grande significação que o Novo Testamento sempre exige que a mente e o coração se libertem.
A escravatura moderna visa a sujeição total da mente e da vontade, tanto quanto do corpo ao domínio do déspota. A obediência do escravo deve ser séria, com temor e tremor, não proveniente de motivos mistos, nem tendo em vista objetivos fingidos, mas na sinceridade de onde? Do coração, minha gente, do coração. E eu já repeti várias vezes aqui, o coração do homem que a Bíblia fala é aqui, olha, a mente, viu? E a mais alta consideração do seu serviço é esta: que tudo se faça como a Cristo, tá? Obedeça seu pai como se estivesse obedecendo a Cristo, obedeça seu pastor como se estivesse obedecendo a Cristo, obedeça sua mãe como se estivesse obedecendo a Cristo, obedeça seus irmãos mais velhos como se você estivesse obedecendo a Cristo, que o negócio vai fluir naturalmente, sem nenhum problema, tá? O Novo Testamento nem justifica o sistema de escravatura, nem requer sua abolição imediata por meios violentos. Porém, semeou muitas verdades cujo crescimento ia arrematar inevitavelmente a escravatura na vida social. E assim foi. Devemos isso aos evangelhos e a Paulo. Tá? Comentários de Efésios 6, de 1 a 9. Continuação, gente. Há uma lição objetiva de incalculável valor aqui, para todos quantos pretendem ser reformadores sociais. Para você que quer ser um pastor, um guia, tá? Um líder eclesiástico, especialmente para aqueles que por coerção e revolução querem acelerar a lenta marcha dos juízos divinos, aquele que fez o homem e a quem toda a raça humana deve sua origem, sabe melhor que todos como proceder em realizar mudanças salutares e necessárias sem destruir coisas preciosas no processo. Tá? Vamos explicar isso aqui direitinho. É necessário o joio crescer no meio do trigo? É necessário. É necessário. Viu? Se você arrancar o joio, o trigo vem junto e ele morre. E você vai ser culpado por causa disso. Mas tem gente que cultiva joio. A Bíblia diz que não é para arrancar o joio que está no meio do trigo. Mas o joio que está sendo cultivado em um vaso é para ser jogado fora. Viu? Tem gente que gosta de cultivar joio e esquece do trigo. O trigo está sofrendo, o trigo está penando, tudinho, e o joio está num vaso separado, porque ele é o bichinho de estimação do líder. Cuidado! Jesus, quando pega, pega para valer. E eu já fui pego por Jesus, viu? Jesus cobra. O serviço do escravo há de ser trabalho honesto. Ele não deve trabalhar olhando para o seu mestre, ficando de braços cruzados logo que a vigilância cessar, nem também servindo com um motivo escrupuloso de agradar a um senhor terreno. Ou seja, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não faça como se estivesse fazendo para o homem, porque a gente não consegue agradar todo mundo, mas a Deus, pela pequena sinceridade que nós temos, ele se agrada de nós e aceita o nosso trabalho. Viu? Sua única pretensão deve ser de agradar ao Supremo Senhor e Mestre Jesus Cristo. O Novo Testamento exige um padrão muito alto, mesmo para os escravos. Olha o detalhe aí. Quanto mais essas injunções se aplicam àqueles que trabalham na liberdade e com os privilégios das condições modernas, tá? Isso me lembra a época da implantação de um sistema de gerenciamento integrado e manutenção na empresa. O nosso chefe perdeu a função. Simplesmente perdeu a função. Tá? A gente recebeu um login,
recebeu uma senha, acessava esse sistema integrado de gerenciamento e manutenção, e todas as atividades que nós fazíamos há anos estavam todas lá compiladas, prontas para serem executadas, com um número de protocolo. Após o término da tarefa, nós pegávamos o número de protocolo da determinada tarefa, inseríamos no computador e dávamos baixa, dizendo o que fizemos ali. E quem observava isso, supervisionava, era um engenheiro que estava acima do nosso supervisor. Ou seja, o supervisor perdeu a função. Tá? Foi só questão de tempo dele ser promovido a coordenador, ficando abaixo do gerente, porque senão ele teria sido demitido. Porque o sistema, tá, computacional é quem fazia a supervisão dos nossos serviços e não ele. Tá? Sua única pretensão deve ser de agradar o Supremo Senhor e Mestre Jesus Cristo. O Novo Testamento exige um padrão muito mais alto para os escravos. Tá entendendo? Ele não deve trabalhar com raiva. Quanto mais essas exigências se aplicam àqueles que trabalham na liberdade com o privilégio das condições modernas. Quão longe estamos dos nossos ideais? A recompensa natural do serviço bom e honesto, que raras vezes falha, é adicionado o maior incentivo da recompensa celestial. O operário exímio trabalha não apenas para os homens, mas como ao Senhor. Tá? Não trabalhe para a empresa onde você está sendo contratado de toda forma não. Tá? A empresa onde trabalhava, tá, fez um levantamento pessoa por pessoa, tá, em grupos entre 15 e 20 pessoas mais ou menos. A empresa tinha cerca de 189 funcionários. Tá? E após todas as dinâmicas feitas na empresa por um grupo de 3 psicólogas, elas chegaram à seguinte conclusão. A empresa, eu não posso falar o nome da empresa, tá, gente? Porque não convém falar. A empresa, ela tem grande potencial para crescer, porque 70% dos funcionários são evangélicos. Aí os supervisores ficaram no burburinho. Como é que pode negócio desse? Não sei o que, não sei o que. Aí ela, calma que eu vou explicar por quê. É por causa dessa passagem aqui que eu acabei de mostrar a vocês de Paulo. Elas conhecem a Bíblia. Elas sabem que nós fazemos o nosso trabalho honestamente por causa de Jesus. Não é por causa do nosso patrão, nem do nosso supervisor ou gerente, não. Por isso que elas disseram aquilo. Que a empresa cresceria em muito por causa dos evangélicos, que representavam 70% da força de mão de obra da empresa. Olha para aí, gente. Que bênção maravilhosa. Que testemunho a gente deu. Tá? Isso faz mais de 20 anos. Mas tá aqui, ó, guardado na mente. Tá? Eles sabem que a gente obedece a Jesus. Continuando. Os senhores devem ter o mesmo espírito e os mesmos ideais que os escravos. Isto é, precisam fazer o melhor que puderem para aqueles que estão sob suas ordens. E devem procurar os interesses deles em tudo. Não devem mandar arrogantemente, mas com paciência, exercendo sua autoridade com justiça e sem ameaças. Tem gente que já chega logo. Se não fizer do jeito que eu peço, a porta da rua é a serventia da casa. Olha para aí. Veja Filemão 16. O escravo fujão Onésimo. Aceite ele. Não dê nele. Não castigue ele. Ele é seu irmão em Jesus. Tá? A ordem de obediência não é só de cima para baixo, não. É também de baixo para cima. Tá? Ela tanto sobe quanto desce. E tanto desce quanto sobe. Entendeu?
Isso eu estou falando no plano terreno. Não estou falando no plano celestial não, viu? A razão suprema para esta atitude é o fato dominante em todas as coisas que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Ele não respeita os direitos individuais do Senhor, mais que os do servo. Tá? Só porque ele é pastor, não quer dizer que Deus tenha mais preferência para ele do que para um membro que está sentado na cadeira no meio da nave do templo. Não, de maneira nenhuma. O preço foi o mesmo pago para o que está em cima do púlpito e para aquele que está no meio da igreja. Não há diferença alguma. O preço foi o mesmo. Tá? Vamos adiante. O mérito saliente dessa passagem é que, em condições sociais em que havia muito mal, Paulo não procurou apresentar um programa de reforma social, o que seria muito debatido. Ao contrário, foi entregue uma mensagem que dá relevo à moralidade básica e aos princípios espirituais. Ou seja, ele não quis assinar a carta áurea para todos os escravos. Ele quis mostrar que tanto um quanto o outro tem valor para Cristo. Só isso, tá? Esses princípios se aplicavam às condições existentes naquela época e os seus efeitos produziram inevitavelmente aquelas mudanças muito salutares ao bem-estar da humanidade, tá? Ainda tem gente que trabalha como escravo por aí em outros países, mas aqui no Brasil de vez em quando estoura uma bomba aí, viu? Comentários de Efésios de 10 a 20. A letra está um pouco pequena, mas eu vou ler para vocês, tá? E explicar também. Depois de dar orientação às classes particulares, tá? Marido, mulher e filhos, pais e filhos, filhos e pais, escravos, senhores e escravos, servos, senhores e servos, tá? O apóstolo se volta para todo o grupo da comunidade cristã e fala de um inimigo externo cujos assaltos podem ser esperados. Olha para aí. Ao mesmo tempo, ele indica o equipamento de que o cristão individual precisa para enfrentar aqueles inevitáveis assaltos. Mulheres, maridos, filhos, pais, servos, senhores, cristãos todos são enredados nesta luta. Cada um tem a sua parte a fazer e seu dever a cumprir, tá? Não pegue carona na oração dos outros, não. Não pegue carona na intercessão dos outros se você não está fazendo o mesmo por ele. Porque senão não vai surtir efeito. Viu? Assim, o término da epístola retorna à ideia salientada no início do poder divino nos homens. Tá? O tempo presente do verbo ser fortalecido, está lá no versículo 10, aponta não para a necessidade de adquirir-se novas forças, mas para o usufruto do poder que o cristão já possui pela sua união com Cristo. E ele ainda diz mais, revestivos de toda a armadura de Deus. Tá? No versículo 11. A palavra toda não é achada no original. Olha aí outro detalhe. Isso dá tanta complicação, minha gente. Quando a gente vai pregar a palavra para quem conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, isso dá um trabalho tão grande. E sua inserção obscurece o sentido real, que é vestir a panóplia de Deus. Esta é a palavra real que existe lá no texto sagrado, tá entendendo? Panóplia significa uma armadura completa, mas o original grego salienta o fato que é de Deus, tá? A necessidade da armadura de Deus é indicada pelas palavras ciladas do diabo, os métodos e estratagemas do maligno que faz guerra contra a alma
do homem, o diabo quer é a sua alma. Não é o seu corpo, não. Tá? Tem até um hino que diz o seguinte: não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas, limpas e puras. Ele veste para uma vida maior. Perde tudo por amor a Cristo para viver uma vida melhor. E o segundo refrão diz o seguinte: ó meu irmão que estás com medo de quem pode tua vida tirar. Pensas no inimigo maior que pode tua alma ceifar. Ó não temas nem te cales ao mundo, mas vai orando e buscando poder. E verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer. Tá? Jesus disse que nós dormimos. Tá? O uso do pronome pessoal, nós, é notável no começo do versículo 12, que distingue entre este conflito em que os cristãos se empenham e o da mera violência física. Paulo tem por certo que a vida cristã é compreendida por seus leitores como uma vida de conflitos. Tá? Sempre vai haver conflitos, porque uma mente não é igual à outra e ninguém interpreta o mesmo versículo do jeito que o outro interpreta. Vai ter sempre confusão, tá? Seu objetivo é explicar que não se trata de uma luta física, mas espiritual. Onde vamos chegar com isso? Um tem mais intimidade com Deus, consegue interpretar corretamente. O outro tem menos intimidade com Deus, não consegue interpretar corretamente o texto. É só isso, tá, gente? Os inimigos da alma não são forças terrenas, nem seres iguais ao homem, mas são os líderes das forças espirituais do mal neste universículo. Tá? Este é um pensamento que deve despertar o crente, levando aos máximos esforços. Tá, gente? Temos sido advertidos, mas são muito poucos os que prestam atenção. Esta é realmente a situação. E se a alma humana e os interesses da humanidade estão expostos a esses assaltos sutis e violentos, não admira então que o mundo se agite em tormentos, pois relativamente poucos se têm preparado para assistir aos assaltos do demônio. Ou seja, ele ora, mas não vigia. Só isso. Que tudo isso aí quer dizer. Tá? Não adianta também vigiar e não orar. Porque quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Tá? E Paulo aqui, quando ele fala da panóplia de Deus, ela é completa. Do pé à cabeça. Tá? Por isso que você tem que estar preparado para o que vai vir aí mais adiante. Nós não sabemos o que vai acontecer lendo só o Apocalipse, não. Temos que ler todas as profecias para sabermos, pelo menos de relance, como um espelho embaçado, o que é que vai acontecer. E Paulo foi um dos poucos que conseguiu ver o que vai acontecer no futuro, relatado a Timóteo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Tá, gente? Vamos adiante. Comentário de Efésios 10 a 20. Afirma-se no versículo 13, segundo fato fundamental, tá? O primeiro foi que nossa lida é espiritual. A gente não luta contra o irmão do nosso lado, não. A gente luta contra aquilo que está querendo fazer a gente lutar contra o nosso irmão, que são os demônios. Tá? O segundo é este, que para uma luta espiritual desta natureza, as armas são essenciais, e sem elas não se pode resistir às forças do mal. Nesta esfera, a bomba atômica não tem mais utilidade do que arcos e flechas. Olha para aí. A figura de Paulo seria a de defensores que resistem ao assalto.
Alguns comentaristas sugerem que esta descrição represente as forças da Igreja de Cristo avançando contra os poderes do mal. Nesta interpretação, porém, não cabe o quadro em apreço, tá? A figura que Paulo adota era conhecida aos leitores do Velho Testamento, pois ela ocorre em duas passagens em Isaías. Tá aí para você ver, tá? Orientado pelo Espírito, Paulo aplica corajosamente essas passagens que no Velho Testamento se referiam ao Messias, aqueles que estão em Cristo Jesus. É estranho o paradoxo que o Evangelho da Paz seja parte da armadura de guerra do cristão, tá? Mas este é o fato. A relação deste Evangelho com os pés pode parecer estranha, mas esta ilustração se encontra em Isaías 52:7 e você também pode conferir em Isaías 10:15. E dali provavelmente sua origem, tá? Dá a entender que Paulo citou Isaías. É só isso. Isso tudo aí quer dizer, tá, gente? E outro detalhe. É preciso o crente ter poder de Deus. Não é poder do homem. O poder do homem é efêmero. Pode ser tomado a qualquer momento. Ô irmão, mas o poder de Deus também. Jesus disse em uma parábola do servo bom e do servo infiel que até o que ele não deu, ele vem e toma. Você tem que granjear aquilo que Deus deu a você. Viu? Se você pediu poder, tem poder de Deus para expulsar demônio, curar a enfermidade, pregar a palavra, cantar e os céus se abrir, meu irmão, e não está usando, até o que tu tem, que ele não deu, ele vem e toma. Cuidado. Muito cuidado com isso. Viu? Vamos adiante. Comentário de Efésios 6:10-20. O escudo da fé. A referência aqui é ao maior e mais pesado dos dois escudos que se usavam nas guerras, com a finalidade de proteger todo o corpo das armas do inimigo. Significa uma proteção completa e indispensável. Os dardos inflamados, está aqui do versículo 16, sugestiva alusão aos dardos mortais que podem resultar dos ataques de Satanás, tá? Ou simplesmente o filho da alva, ou Lúcifer, ou, se você quiser, diabo, tá? Mas Jesus, quando chamou Lúcifer de Satanã, tá? Ele o chamou de o enganador, tá? Porque ele enganou a mulher para que a mulher pecasse junto com o homem, tá? O capacete da salvação, versículo 17, está lá em Isaías também. Do modo como Cristo se vestiu para a peleja, assim também deve o cristão se preparar. Tá aqui o versículo para você consultar, tá? De onde é tirada a segunda figura deste versículo. No versículo em Isaías é preferível ler espírito em lugar de sopro, tá? Ruach, tá? Pode ser sopro ou pode ser o espírito. Já o pneuma do grego pode ser sopro, vento ou espírito também, tá? No versículo em Isaías é preferível ler espírito, eu já li isso para vocês. No lugar de sopro da maneira seguinte: ele ferirá a terra com a vara de sua boca e com o espírito dos seus lábios matará o perverso, tá? Houve um erro aqui de português e eu peço desculpa a vocês, viu, gente? É o perverso aqui. Veja também Apocalipse 1:16 até o 19:15. Tá, irmão? Lê Apocalipse. Lê para você ver o que é que vai acontecer com o perverso. Tá? Para e mesma figura. Eis a única arma ofensiva na armadura cristã, a palavra de Deus, em que reside o poder do Espírito Santo. O cristão deve usá-la tendo fé absoluta na sua eficácia. Toda a armadura
que Paulo fala no capítulo 6 é para defesa. Inclusive esse escudo que tinha mais ou menos, chegava aqui à altura do queixo do soldado. Tá? A única arma ofensiva que nós temos é a Bíblia Sagrada. Tá? Só podemos atacar com ela. Só com ela. Eu estudava física na Universidade Federal Rural de Pernambuco. 3 mulheres vieram questionar a minha fé, dizendo a Bíblia foi escrita por homens. Eu só fiz uma pergunta e calei a boca das 3. Eu digo, e quem é o autor da Bíblia? Elas, quando iam dizer fizeram iam dizer Deus, se calaram e baixaram a cabeça. Eu digo, diga quem é o autor da Bíblia? Foi escrita por homens, mas quem é o autor? Tiveram que se calar, meu irmão. Tiveram que se calar. Infelizmente, Deus sabe que palavra certa coloca na nossa boca. Viu? Vamos continuar. Deixa eu me ver aqui. Pronto. Comentários ainda. Unem-se a palavra de Deus e a oração no propósito divino, as quais devem ser usadas sempre em conjunto. Veja o versículo 18, viu? Do capítulo 6. Ambas são necessárias na luta espiritual. Tanto nossas palavras dirigidas a Deus, como a proclamação de Deus ao inimigo. A oração não deve ser apenas o exercício ocasional da alma. O crente deve orar em todo tempo, viu? Em todas as ocasiões e com respeito a todas as coisas. Em tudo devemos consultar a orientação e ajuda do Espírito. O Espírito aqui está com E maiúsculo, é o Espírito Santo, viu? Devemos orar não somente por nós mesmos, mas por todos os santos. E por esta razão, estar vigilantes e despertados em meio às tentações de indolência e torpor. Tá? O que é que eu posso falar a respeito disso? Irmão, busque a presença de Deus. A Bíblia diz, aqueles que me buscam pela madrugada me encontrarão. Busque a presença de Deus, que você vai ver a sua vida mudar para melhor. Tá? Ah, mas tem luta, o diabo se enfurece. Não é problema do diabo, irmão. Esqueça o diabo. Se ligue em Jesus, que você vai ver o que ele pode fazer por você. Viu? A gente não consegue alcançar 1% em nossa vida toda daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se fosse 100%. Jesus conseguiu os 100%, viu? E se ele conseguiu, ele disse, eu venci o mundo. Ele venceu. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Viu? A humildade e a dedicação do grande apóstolo se panteteiam no seu fervoroso pedido de orações especiais em seu favor. Não para que ele goze de descanso nem de folga, mas para que seja capaz de executar os propósitos de Deus que Deus tinha com ele, né? Planejado para ele. O versículo 20 descortina novamente as circunstâncias em que Paulo se encontrava, como em Efésios capítulo 4, versículo 1. Embora embaixador do Rei Celestial e do seu reino, foi feito prisioneiro, mas sabe que isto não o isenta das suas responsabilidades para com Deus e com o Evangelho. Sua detenção pode criar inúmeras dificuldades e tentações também, mas ele compreende seu dever de falar ousadamente como me cumpre fazer-o, ele fala. Olha para aí. Onde é que você está agora? Está no hospital? Está na cadeia? Está no trabalho? Onde é que você está agora? Você está vigiando? Você está desperto para o que Deus quer com você? Você está vendo o livramento que Deus está dando a você agora?
Você está vendo? Ou você está desapercebido? Tá? Diz aqui, como me cumpre fazê-lo? Paulo, ele não queria férias não. Ele queria trabalhar para Jesus. Tá? Por isso que ele pede orações, para que ele possa e consiga concretizar aquilo que Deus tem na vida dele. A mesma coisa é na sua. Deus quer concretizar o plano dele para a sua vida. Agora cabe você dar lugar, viu? Conclusões finais, tá? É o encerramento da carta. Recomenda-se a missão de Tíquico aos leitores, tá? O nobre caráter de Tíquico se revela em cada uma das poucas referências feitas a ele. Tá aí, todas as referências eu separei para vocês, tá? Agora é este o portador desta carta à igreja de Éfeso e de Colossos, tá? Deduzimos que Onésimo fosse seu companheiro. A bênção que conclui a epístola 23 e 24 adota uma forma geral, de conformidade com o objeto da epístola, que contrasta com Colossenses 4, de 10 a 18. Ele fala paz. A antiga saudação hebraica, assim como graça, era a grega, tá? Em vez de unir as duas saudações para formar sua expressão favorita, graça e paz, como em Efésios 1 e 2, Paulo aqui as separa. Isso é um mistério, a gente não sabe por que Paulo fez isso. Talvez seja para se identificar com os judeus e a outra para se identificar com os gentios, tá? Isso é uma suposição, pelo amor de Deus, eu não estou afirmando nada, é uma suposição, tá? A amplitude da significação de paz nos escritos paulinos se revela por um estudo de Efésios, tá aqui os textos que você pode consultar, tá? Graça, chamada mais exatamente em outras passagens, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tá aqui as passagens que ela aparece e em várias outras. Veja ainda Efésios, 2 Coríntios, viu? Aí ele fala, sinceramente, esta palavra com que a epístola termina se traduz em outra parte, imortalidade e incorrupção ou incorruptibilidade, tá? Tá aqui os textos, tudo direitinho, separado para vocês. Amam. O amor, neste caso, não é o terrestre, mas aquele amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, tá? Vamos comentar isso aí de maneira simples, para todo mundo não ficar com dúvida, tá, gente? Paulo, ele sempre usou em suas cartas, no final delas, principalmente em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Se você está com a nova versão de Almeida traduzida, tá? É 2 Coríntios 13 e 14. Tá? Eles separaram a bênção apostólica. Tá? Ele sempre terminava dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mas a bênção completa está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, para quem tem a Almeida Revista Corrigida e para quem tem a nova versão de Almeida, está em 2 Coríntios 13 e 14, que está lá completinha, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tá? Com isso nós terminamos o livro de Efésios, tá? Estão aí todas as minhas fontes consultadas, tá? Eu não escondo de ninguém, eu mostro mesmo, tá? Tá tudo aí. Que Jesus nos enriqueça com suas divinas bênçãos. Até a próxima aula, se Jesus assim o quiser, tá? Eu tive Covid-19, coronavírus, eu e minha esposa. Ficamos 5 dias internados no hospital.
entre a vida e a morte. Tem gente que diz que milagre é exceção, mas meus 3 filhos também pegaram. 5 exceções. Aqui em casa foi 100% milagre. O milagre também pode acontecer na sua vida. Pode acontecer na sua vida. Ele também pode acontecer na sua vida. Basta você crer, se humilhar, se rebaixar, se entregar de corpo e alma para Jesus. Aí você vai ver o milagre acontecer na sua vida também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Ele conceda o desejo do vosso coração. Em nome de Jesus. Amém.